Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, acho que vocês já me conhecem, porque não me conhecem, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse canal aqui eu tô começando a postar alguns vídeos sobre assuntos que eu tô estudando, eu tô começando a fazer algumas videoaulas, tô trazendo alguns insights aqui, então esse vai ser um quadro novo, talvez, no canal. Eu tô querendo fazer mais conteúdo, enfim, mas são conteúdos mais rápidos e agora são 10h29 e eu deveria estar dormindo, deveria, mas eu simplesmente estou com a cabeça pilhando e eu estava estudando aqui, estava fazendo alguns posts no Instagram e aí eu estava pensando aqui um pouquinho sobre toda a minha vida, pudesse dizer, do ensino médio até agora, né? E o tópico hoje, na verdade, que eu queria trazer, a reflexão aqui para falar com vocês, não é sobre, na verdade, trajetória. É uma coisa que faz parte da trajetória, que são as companhias que fazem parte de todo esse processo, né? E quando eu era muito novo, mas quando eu era mais novo, minha mãe dizia, e era algo que eu percebi depois, eu era uma criança que gostava muito de fazer amizades, né? Então, todo lugar que eu estava, eu sempre procurava conhecer novos amigos e aí fazia amizade com a criança que está no momento, a gente procurava um jeito para poder brincar. Eu simplesmente falava, parecia que conhecia todo mundo. Mas, enfim, conforme eu fui crescendo, eu acho que algumas coisas aconteceram e aí eu me perdi um pouco no que o Pedro antigo pensava antes, né? Basicamente, hoje eu não sou uma pessoa que me considera assim. Me considero um cara simpático. A maioria das pessoas dizem isso, né? Eu converso e tudo mais e tal. Porém, hoje eu não posso nem dizer que eu tenho tantas amizades assim, cara. E não que isso, antes pra mim eu encarava isso como um problema, né? Porque, sei lá, eu me sentia que eu tava meio que sozinho, né? Até que chegou um certo ponto que eu fui vendo quão sozinho eu tava pelo fato de eu querer estar querendo me pertencer a lugares, me pertencer a pessoas que não fariam parte da minha vida. Não sei se dá pra entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Mas, vou citar um exemplo aqui. Depois que terminou o ensino médio, como a maior parte dele foi feito na pandemia, né? A maioria das conversas eram online e tal. Então, provavelmente depois que teve a volta das aulas, óbvio que não foi a mesma coisa, ainda teve um certo distanciamento, né? Mas eu percebi que as amizades já não eram as mesmas. E aí, conforme eu saí, eu fui pra faculdade, da faculdade comecei um relacionamento e tal. E a princípio tava tudo incrível, massa. Só que aí as coisas começaram a mudar, né? Eu tive acabando tendo que sair da faculdade, eu acabei meu relacionamento. E aí isso me tirou uma perspectiva muito grande de como seria a minha trajetória até aqui. Eu acharia que na faculdade eu faria muitas amizades, muitos networks, né? Então achei que, nossa, ia estar rodeado de pessoas e tudo mais, e todas essas pessoas iam ser meus irmãos e tal. Só que aí, o bobo aqui, ele percebeu uma coisa. As pessoas, muitas das vezes, elas não vão estar ligadas a você pelo fato de você estar lá, né? Na verdade, elas não estão lá, mas quando você sai, de um ambiente e você espera que tenha uma certa reciprocidade de comunicação, você acaba vendo que as pessoas acabam esquecendo de você. Por mais grande das coisas que você faça, você pode ser um herói na atualidade, você pode ser o cara que salvou uma criança, mas você vai ser esquecido em menos de uma semana. Ninguém vai lembrar do que você fez, né? Não estou dizendo que eu sou um herói, mas estou falando porque muitas das vezes a gente acaba se destacando por algumas coisas e a gente pensa que a gente vai ser recompensado por isso de uma forma de algumas, tendo um acúmulo de amizades, um acúmulo de relações, né? Talvez isso seja Deus colocando dentro do meu caminho que eu preciso aprender a me reconhecer, sabe? Talvez pelo fato de que eu seja uma pessoa que falo, gosto de criar relações com pessoas, gosto de ajudar, gosto de, enfim, basicamente doar minha vida para outras pessoas. Só que talvez Deus esteja me ensinando, e pode ser isso para você também,
de que você precisa se reconhecer primeiro e reconhecer o seu valor antes de querer doar a sua vida para outras pessoas. E isso foi uma parada que me botou muito para pensar, porque o Pedro de antigamente talvez ficaria decepcionado, sabendo que eu, hoje, me considero, né, uma pessoa que tem um poucas relações de amizade, que de fato eu sei que eu posso levar para minha vida, sabe? Como se tipo eu tivesse muitos colegas, mas consideraria poucos amigos. É isso que eu sinto na minha vida atualmente. Mas hoje eu não encaro isso mais como um problema. Eu encaro isso mais como uma lição e talvez até uma, um sinal de que as coisas estão começando a andar. Talvez um sinal de maturidade, eu não sei. Mas, enfim, é algo que vem maquinando na minha mente e eu fico pensando, será que a minha vida inteira eu fui cercado de pessoas, mas só eu acreditava que essas pessoas ficariam comigo o tempo todo? Porque até mesmo às vezes algumas pessoas que você conheceu no ensino médio, quem nunca já passou por isso, né? Pessoas que a gente conhece há muito tempo, passa o tempo sem se falar e quando você volta, quando você vê essa pessoa, você espera falar com ela e tal, e você simplesmente não é reconhecido da mesma forma. É isso que aconteceu comigo. Mas eu não tenho muito do que reclamar, porque eu sei que Deus ele faz as coisas do jeito certo, da maneira que ele bem entende, mais do que a gente acha que entende, né? Então, se você acha, por exemplo, que, putz, Pedro se conhece tão bem, mano, é mentira. Deus sabe tanta coisa de mim, ele tem um livro tão grande sobre mim que eu fico até pasmo se eu tentar ler, sabe? Então, basicamente, o resumo do que eu queria falar aqui é que esse sentimento que eu experienciei de estar sozinho no início, ele se tornou algo que para mim foi um peso, porque estar sozinho muitas das vezes para mim era o fato de você não receber uma mensagem de um amigo seu da mesma forma que você se preocuparia. Porém, me fez reconhecer outras coisas também, que a mesma pessoa que esperava a reciprocidade de outras foi a mesma que faltou a ser recíproco com outras, sabe? Então, do mesmo jeito que você sente a falta de algo, você é a mesma pessoa que gera falta em alguém. Entenderam mais ou menos o que eu quero dizer? Eu tô com um pouco de sono, eu acho que o meu raciocínio ele foi caindo um pouquinho no tempo, mas é basicamente isso. É entender essa eu busco entender essa questão da solitude, encarar isso não como um castigo ou então como um presságio ruim da minha vida, mas como um momento que acho que é necessário, sabe? Não de você ficar sozinho para sempre, se isolar, mas de você reconhecer o seu valor e você privar a sua energia a dar para o seu valor, e não para gastar com coisas da vida que as pessoas irão te esquecer. É você economizar a sua energia sabendo que vai ter certas coisas que você vai você vai realizar, principalmente para algumas pessoas, e você vai acabar gastando a sua energia em vão, porque você vai ser esquecido em qualquer momento. Então, eu basicamente me sinto assim diante das minhas relações, né? Então, hoje eu dou graças a Deus que eu consegui abrir meus olhos para enxergar quem são as pessoas que estão de fato na minha vida para poder somar, entende? E aí você percebe que quem de fato é seu amigo mesmo, quem de fato é seu irmão, você vai contar isso nos dedos, entendeu? Você não vai ter mais do que isso, provavelmente. E eu acho que a vida é sobre isso, cara. Então, talvez isso sirva de, de uma luz para alguém, assim como eu tentei achar, né? E eu acho que o que eu quero fazer aqui, além de ser ajudado, é ajudar outras pessoas. Eu acho que não existe uma forma de amor mais pura do que você querer ajudar o próximo, né? Assim está escrito na Bíblia. Então, no mais, eu acho que é isso. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo.
Esse canal aqui, ele não vai ser um canal só, né, para poder falar sobre conteúdo científico, conteúdo sobre treinamento, saúde, enfim, mas também para poder trazer algumas reflexões que eu acho importante. Bom, é isso. Espero que vocês fiquem bem. Forte abraço. Estudem, leiam e prosperem. Falou!